Essa vai ser uma reunião sem transmissão pela TV Câmara, porque estamos com falta de quórum de vereadores da comissão. A nossa comissão é composta pelo vereador Brando Veiga, que é o presidente da comissão, e nós temos o Ramon, a Judete, o Bertinho e eu. Acontece que a Judete está afastada por motivo de saúde e o Bertinho e o Ramon não puderam participar. Então, está prejudicada a reunião enquanto produção de ata. A ata vai constar que não houve quórum, mas nós estamos gravando o material e depois nós vamos disponibilizar para os presentes e todos que nos procurarem. Tá certo? Então, primeiramente, boa tarde aos que puderam participar. Eu tenho aqui o presidente Brando, que pode fazer as iniciais, por gentileza. Obrigado, vereador André Rodini e presidente desta reunião, tratando de assunto da nossa Comissão de Educação e da nossa segurança do nosso município. Eu quero aqui agradecer aos nossos convidados participantes, Tiago Caldeira, que é da Defesa Civil, o Domingo Fortunas, da nossa guarda, comandante da Guarda Municipal, e o nosso querido Felipe Miguel, o secretário de Saúde, de Educação, que sempre tem caminhado conosco em todas as demandas. Quero também agradecer a presença do nosso amigo Morelli, que está aqui conosco hoje. Não falei do seu nome, mas o Ivan, e também do Tiago como convidado, e agradecer todas as demais pessoas que estão fazendo parte aqui nessa tarde desta reunião. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a segurança nas escolas, e desde já agradecer, Rodini, pela sua disponibilidade de tocar essa reunião, de falar de um assunto tão relevante para o momento, e a sua grande competência de elaborar esse início de trabalho aqui para garantir a segurança dos nossos alunos nas escolas públicas aqui do nosso município de Ribeirão Preto. Portanto, nós estaremos aqui à disposição. Quero pedir desculpa aos convidados, porque daqui a pouco tem que sair, foi uma força-tarefa para chegar até aqui, exatamente para que pudéssemos elaborar esse início de trabalho que nós vamos ter que executar aqui no nosso município. Obrigado a todos. Muito obrigado, vereador Brando. Eu vou rapidamente, então, já pedir a licença da Guarda e da Defesa Civil e passar a palavra inicialmente para o nosso secretário de Educação, Felipe Elias Miguel, que vai passar para a gente um balanço do que aconteceu desde que foram noticiadas inicialmente essas notícias pela internet, desde as mortes que aconteceram lá na escola e a sequência, o que foi feito de providências tomadas pela Secretaria de Educação. Felipe Miguel, por gentileza. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui atendendo um convite da Comissão de Educação da Câmara e colocar um pouquinho sobre o que nós temos feito nos últimos dias, por determinação do prefeito municipal Duarte Nogueira. Nós já tínhamos na rede municipal um sistema de câmeras instalado, talvez seja o maior aí do estado de São Paulo, de monitoramento eletrônico em unidades escolares, com mais de 2.500 câmeras, que estão interligadas com a Guarda Civil Metropolitana e também com a Secretaria de Educação. Tem uma equipe de pronto atendimento a ocorrências nas escolas. Esse circuito de câmeras ele já tem alguns anos, mas inicialmente era para coibir a situação de furtos, e hoje também tem essa função adicional aí de esclarecer algumas situações da escola e dar mais segurança aos professores e aos nossos alunos. Desde o incidente, nós intensificamos a ronda escolar. O comandante Fortuna pode tecer maiores comentários sobre isso. Nós fizemos uma reunião com os gestores escolares para que eles repassem todas as rotinas, especialmente aquelas rotinas vinculadas à entrada e saída de pessoas, sejam aqueles alunos, sejam os professores, sejam os pais, sejam a comunidade escolar de modo geral, mas que seja dada maior atenção a essa situação de entrada e saída de pessoas, também manutenção de portões fechados. A gente às vezes fica muito preocupado em colocar concertina, colocar muro, mas não é novidade que às vezes um diretor esquece um portão de entrada de carros aberto. Então, esse assunto ele tem que ser tratado com muita responsabilidade,
mas também com um pé de realidade, com uma situação aí de rotina das escolas. Não é simples você evitar ou controlar de uma forma muito rígida a entrada e saída de pessoas e ter todos os cenários possíveis muito bem, de alguma forma, estancados. Mas, enfim, fizemos essa reunião com os gestores quanto a essas rotinas. Estamos compartilhando, ontem saiu o Ministério da Educação compartilhou ontem uma cartilha, elaborou uma cartilha junto com o Ministério da Justiça, compartilhamos com as escolas essa cartilha, isso vai ser objeto de trabalho dos diretores com os professores no retorno do recesso. Nós fizemos também uma reunião na semana passada, no dia 13, no 51º Batalhão de Polícia Militar, com todos os capitães aí de companhias, daqui de Ribeirão Preto, região, também com a presença da Guarda Civil Metropolitana, para acordar essa intensificação na ronda escolar, não só das escolas municipais e estaduais, mas também das particulares, e canais de transmissão de informações ágeis para que os gestores possam rapidamente se comunicar com as forças policiais. E amanhã nós vamos fazer um treinamento com os 143 porteiros da rede municipal, vai ser no Meira Júnior, onde palestrarão aí o pessoal da Polícia Militar, da GCM, também especialistas em segurança de modo geral, para fazer dar essa nova roupagem que o momento impõe de intensificação de rotinas, de controle de rotinas de entrada e saída de pessoas. Então, a gente já tinha passado para os gestores, como eu falei, mas agora vai ser o momento de capacitação dos porteiros das nossas escolas municipais. Então, esse assunto ele tem sido debatido por toda a sociedade, por todos os órgãos aí que de alguma forma orbitam a educação e a segurança pública. Tenho acompanhado também algumas colunas e tem já algum consenso sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Posso falar eu já falei um pouco que nós fizemos, posso falar algumas coisas que nós vamos fazer, por exemplo, a questão dos psicólogos, esse trabalho não só de controle de acesso de pessoas, de todo esse aparato de segurança, mas também a parte que envolve o papel do psicólogo, da saúde mental, enfim, todo esse suporte que de alguma forma mitiga ou dá condições de você ter um ambiente escolar menos violento. Então, o município deve intensificar a presença de psicólogos nas escolas, mas isso depende de um concurso público que nós não temos hoje vigente. A Prefeitura já fez a contratação da banca examinadora para novos concursos. Um desses deve ser o de psicólogo, tá? Então, para dar esse suporte, há uma legislação que deve ser cumprida de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, não nas unidades escolares, mas em acompanhamento nas escolas, de modo geral, como um suporte à rede. Isso vai ser também ofertado. A questão da justiça restaurativa, a Ribeirão tem um dos melhores programas de justiça restaurativa que a gente tem conhecimento, que a gente atua junto com a UNAERP, junto com o pessoal do Tribunal de Justiça, doutora Maria Carolina Gama, enfim, que isso já acontece no município. Enfim, acho que de modo geral todos tem se falado que onde há consenso, Ribeirão Preto de alguma forma já vem fazendo. E lembro que nós não tivemos nenhum incidente atípico na região metropolitana, pelo menos, nos últimos tempos, tampouco quanto aos fatos ocorridos. Enfim, não temos nada que nos preocupe de uma forma mais específica, e eu acho que é importante que a gente dê garantia para as escolas funcionarem bem, a parte de segurança pública está indo bem, outras ações, como eu mencionei, precisam ser ainda ofertadas, mas também a gente aguarda uma situação que vem do Ministério da Educação junto com o Ministério da Justiça, que está muito bem descrita nessa cartilha que foi distribuída ontem, que são protocolos mais universais, que todas as redes possam se organizar em cima deles. Então, a gente também não ousou estabelecer protocolos próprios, a gente aguarda esse protocolo nacional que deve vir do MEC em parceria com o Ministério da Justiça. É isso. Antes de passar a palavra, vereador Brando, o senhor tem alguma questão? Tem uma pergunta aqui, secretário, e isso, tanto você quanto o Domingo Fortunas pode nos responder. Quais são as medidas que está sendo adotada
no enfrentamento na entrada e saída de indivíduos da escola. Como é que está sendo isso? Chega a pessoa lá. Nós temos aí um grande problema. Por exemplo, quem tem a maldade já vem programado. Então, tipo assim, o funcionário vai chegar e abrir o portão para a entrada. 2 minutos é o suficiente para o camarada invadir. O que está sendo feito nesse caso? Vai ter ali uma segurança da parte de quem está entrando em observar, ou vai ter algumas pessoas qualificadas ali para ter esse controle, por exemplo, na entrada e saída de funcionários? Nós sabemos que essas pessoas agem nas brechas. O que está sendo feito para inibir essa ação de supostos suspeitos de questão de violência dentro das escolas? Nós temos 110 escolas que são administradas pela Prefeitura e temos 143 porteiros. Todas as escolas municipais têm um controlador de acesso. As nossas orientações se mantêm quanto às escolas que permaneçam trancadas. Então, não posso dizer que todas elas têm, mas a maioria das escolas tem uma portaria eletrônica, de alguma forma um interfone. Os portões ficam trancados, eles só são abertos no horário de entrada e saída de alunos. E nós temos orientado que o porteiro sempre fique à disposição efetivamente do portão. Ele não fique na recepção, ele não circule pela escola, mas as diretrizes que se impõem agora são essas, de que o controlador de acesso tem que ficar efetivamente no portão da escola. E, como eu falei, essa situação de entrada e saída de veículos da escola nos preocupou um pouco na última semana, mas isso também tem sido intensificado. Nós não estamos fazendo nenhum tipo de inspeção em material de alunos, esse tipo de coisa em mochilas. Nós não tivemos incidentes significativos na rede municipal, especialmente, mas estamos também orientando aos pais que verifiquem o que os alunos estão levando na escola. Nós tivemos um período aí de greve, esta semana é recesso escolar, então talvez a rede municipal não seja o melhor exemplo para se descrever o que foi feito nos últimos aí 10 dias, mas é isso que foi orientado desde o começo e que deve se intensificar a partir da próxima segunda-feira, que é a nossa expectativa de aulas normais. Então, do ponto de vista de entrada e saída, é isso, controladores de acesso. Nós não pretendemos instalar nenhum tipo de detector de metal, tampouco instalar concertinas nas escolas. Todos os incidentes que aconteceram, de uma forma ou outra, os instrumentos até então instalados não puderam coibir. E se a pessoa está mal intencionada, há sempre um meio de você, de alguma forma, contornar aquele ofendículo que está ali instalado. Enfim, mas é importante que a sociedade trabalhe previamente essa questão, como vem trabalhando, como vamos intensificar agora, mas que as escolas também estejam minimamente preparadas. Posso afirmar que Ribeirão Preto está preparado, mas nós esperamos que a consciência e a atuação da sociedade também... Há uma corresponsabilidade, vereador, isso que é o mais importante eu falar. Todos têm uma responsabilidade, não só o poder público, os pais têm uma responsabilidade, e essa responsabilidade dos pais tem que ser transmitida também para os alunos, para que a gente possa ter um ambiente escolar favorável. Obrigado, secretário. Eu visitei uma escola aqui na Vila Virgínia, e, por incrível que pareça, muito bem segura. Tocamos o interfone, né? A Josi estava comigo, tocamos o interfone, fomos atendidos, muito bem segura, muito bem cuidado, tinha lá realmente o rapaz lá fazendo a segurança. Eu acho que estamos no caminho certo, é muito importante isso, de a população não deixar somente na responsabilidade do poder público, fazer a sua parte. Eu acredito que a gente vai conseguir um resultado muito melhor. Eu agradeço pela resposta, secretário. Obrigado. André Rodini, fica à vontade, meu irmão. Secretário, nós vivemos um mundo que a gente corre para combater o efeito e muitas das vezes nós deixamos de prevenir ou evitar a causa de tudo isso que está acontecendo no nosso mundo. Na data de hoje, eu recebi um pedido de socorro de um aluno da 7ª série de uma escola municipal no Jardim Aeroporto, dizendo que estava sofrendo bullying e que todas as vezes que ele pensa em reagir, os meninos o ameaçam de violência
Ele já pediu ajuda à professora, que levaria à diretora. Liguei por volta das 14 horas para a diretora, que estava em horário de almoço, pedi para que ela me retornasse, não foi feito retorno. Então, o que me leva a fazer a pergunta para o senhor é o seguinte: quanto nós podemos ajudar essas crianças em situação de perigo, seja emocional ou físico, dentro da escola, e se haveria a possibilidade dessas próprias crianças fazerem uma denúncia anônima, seja na secretaria ou por aplicativo, ou de alguma forma, como é feito, por exemplo, se nós temos hoje o aplicativo do 190, que a gente pode chamar anonimamente, fazer uma denúncia e receber o socorro. Essa criança já tentou com a professora, não sei o que fim levou, por isso que eu pedi para falar com a diretora, que ainda não me atendeu, mas como podemos permitir que a criança tenha acesso ao socorro preventivo? Obrigado. Ótima pergunta, vereador. Ribeirão Preto tem uma lei municipal que institui a política de prevenção e combate ao bullying e cyberbullying, mas creio que não exista formalmente um instrumento para que o aluno se socorra numa situação da qual ele é vítima, enfim, e que por muitas vezes essa situação desencadeia uma situação de violência no ambiente escolar. Mas acho que para te dar uma resposta mais precisa, eu precisaria internalizar isso e verificar qual a melhor forma do aluno, de uma forma anônima, fazer esses relatos por canais oficiais. Se houve já percebo que a rede falhou, porque se houve esse relato à professora, ao professor ou à direção da escola e não houve nenhuma iniciativa ou nenhuma medida efetiva para que cesse essa situação, já vejo que a gente está falhando nisso. Mas acho que eu posso fazer um levantamento mais aprimorado para te dar uma resposta objetiva e formal de um instrumento pelo qual os alunos possam fazer essa comunicação, para que a secretaria também possa fazer a intervenção, ou mesmo uma rede protetiva aí especial, que é o caso de muitas vezes o papel da Secretaria de Assistência Social. Excelente, muito obrigado. Quero então agora convidar o nosso comandante da Guarda Civil Metropolitana, o comandante Fortuna, para que nos esclareça que medidas foram tomadas pela Guarda nesse período, desde a solicitação do prefeito, para que fosse empenhado uma quantidade maior de rondas. Obrigado. Boa tarde a todos. Vereador Brando, vereador Rodini, Felipe, Tiago Caldeira. Desde o primeiro momento, assim que aconteceu aquela tragédia em Santa Catarina, sabendo disso, o prefeito imediatamente nos acionou e determinou que fossem implementadas o maior número possível de rondas escolares. Nós estamos fazendo isso. No primeiro momento, nós montamos equipes para atender 10 escolas, que são as escolas que detêm praticamente, que são as maiores escolas do município, onde nós temos o maior fluxo de alunos, e colocamos nessas escolas, para atender essas escolas, 5 equipes exclusivas para atender essas escolas. Esse reforço, é lógico que a gente só vai sentir ele a partir dessa semana agora, quando as aulas realmente retornam, e nós vamos precisar também muito da ajuda daqui da Câmara, do Legislativo, porque o nosso prefeito está elaborando uma lei que permita que o guarda metropolitano, no seu horário de folga, possa fazer esse trabalho de ronda escolar. Nós vamos fornecer para o guarda, obviamente, o equipamento, a viatura, todo o respaldo da GCM, e no horário de folga dele, nos mesmos moldes que hoje existe a função delegada, não é uma função delegada, obviamente, porque isso já é função da GCM, mas é uma diária operacional para trabalhar nas rondas escolares. Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando, como eu disse, com 10 escolas. Assim que essa legislação vier para casa, essa Casa de Leis, e for aprovada, a gente acredita que a gente consegue aumentar isso para 20 escolas o mais rápido possível.
Independente disso, toda a minha equipe de guardas metropolitanos está exclusivamente trabalhando em escola. Desde que o prefeito deu essa determinação, o nosso foco tem sido as escolas. É lógico que a gente tem as outras demandas da nossa cidade. Nós tivemos aí uma greve e nós temos que resguardar, né, os prédios públicos para que não haja depredação, para que não haja problemas. Mas, independente disso, nós reforçamos o nosso planejamento e colocamos todo o nosso efetivo, inclusive os especializados, né, como a Romo, como o Canil, exclusivamente para fazer rondas e escolas e devolver à nossa população essa sensação de segurança. Uma coisa importante que a gente tem que falar e que tem que ser levado também para a sociedade é não divulgar fake news, não propagar esse tipo de informação, né? E não é... Eu recebi um relato, o Felipe estava comigo inclusive, que um pai de aluno passou na porta de uma escola, numa cidade vizinha, e viu uma viatura. Ele filmou a viatura e lançou a seguinte frase: olha, eu não sei o que aconteceu na escola, mas tem uma viatura aqui, alguma coisa grave aconteceu. Em poucas horas, 400 pais estavam na porta da escola tirando seus filhos de lá. Ou seja, as pessoas têm responsabilidade também naquilo que elas publicam e naquilo que elas divulgam. As pessoas têm que analisar aquilo, verificar se é um fato realmente, e depois de verificado se é um fato, se é real, aí sim ela pode divulgar. Mas até que isso aconteça, a gente pede que as pessoas evitem acreditar em TikTok, em WhatsApp, em meios de comunicação que não são aqueles meios de comunicação que são os oficiais, que a gente já sabe que vão passar uma matéria de forma mais correta, de forma fidedigna. Eu posso garantir para vocês que a Guarda Metropolitana está muito empenhada. Nosso prefeito, ele foi taxativo com relação a isso. Ele falou, não existe outra prioridade agora, no momento, que não seja essa. Então, essa é a prioridade da GCM. Estamos nos desdobrando, vereador, para atender essa demanda e, como eu disse, devolver aí à nossa população, aos nossos professores, às nossas crianças, aquela sensação de segurança. Eu quero deixar claro também uma coisa. É impossível a gente estar em todas as escolas ao mesmo tempo. Isso não é possível, certo? Não existe efetivo. Acho que nem toda a polícia do estado de São Paulo conseguiria atender a cidade de Ribeirão Preto. Falando só da cidade de Ribeirão Preto. Porque nós temos que lembrar que nós temos a nossa rede municipal, tem a rede estadual e tem a rede privada. E a gente tem atendido, inclusive, a rede privada. Porque o desespero é tão grande desses pais e desses professores que até eles nós estamos atendendo também. Não é a nossa prioridade? Não é, mas como amanhã, por exemplo, a gente vai focar todo o meu equipamento, já que eu não estou tendo aula na minha rede municipal, nós vamos focar todo o meu equipamento na rede estadual, para ajudar aí a nossa Polícia Militar a atender, afinal de contas, as crianças são de Ribeirão Preto. E nós estamos aqui para proteger o povo de Ribeirão Preto, nosso trabalho é esse. Vereador Brando. Eu quero, então, aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. Recentemente, nós aprovamos aqui uma verba para aquisição de um drone para a Guarda Civil, né? Além de drone, nós temos previsão de contratação por meio de concurso para um maior efetivo ou chamamento de cadastro já efetivado, já passado no concurso? Não? Vereador, no último dia 16, agora nós tivemos a prova do nosso concurso. Foi dia 16 último, serão 60 novos GCMs, com cadastro de reserva de mais 60. Então, somando assim, dando assim a possibilidade do nosso executivo, dentro, é lógico, das questões econômicas que isso abrange, aumentar relativamente o efetivo da Guarda Metropolitana de Ribeirão Preto. Esses 60 que já estão programados, a gente espera que o concurso da Guarda Metropolitana não é um concurso muito rápido, vamos dizer assim, porque ele demanda de uma série de etapas.
Essa foi a primeira etapa, que é a prova escrita, né? Depois ele vai para a prova física, depois ele vai passar pela avaliação psicológica, depois ele vai passar pela avaliação médica, depois ele vai passar pela investigação social, para aí sim ele poder entrar num curso de formação, que são de 3 a 4 meses, para aí sim ele estar pronto para a rua. Nós vamos, inclusive, depois levar aí para o nosso prefeito outras demandas com relação à questão de escolas, para que a gente possa reforçar cada vez mais. Inclusive, existe uma verba do governo federal, junto com o Felipe Miguel, nós estamos pleiteando essa verba, para que a gente forme um grupamento especial de ações rápidas para pronto atendimento das nossas unidades escolares. Muito bem, muito obrigado. Quero então agora passar a palavra para o Tiago. Tiago, você poderia nos dizer se nesse período aí pós notícias do acontecido lá em Santa Catarina, se nós tivemos alguma ocorrência real no município de Ribeirão Preto? Uma boa tarde a todos. Nossa instituição devidamente preparada e capacitada para atuar em qualquer ação referente às escolas. Nós não tivemos nenhuma ocorrência relacionada às nossas escolas de gravidade. Nós intensificamos, conforme o nosso comandante mencionou, nosso prefeito autorizou que a gente intensificasse o trabalho, juntamente com o secretário. Vale destacar a importância do monitoramento, que isso contribuiu não só para a diminuição dos furtos impróprios. A Guarda Civil Metropolitana fez um trabalho junto com a Secretaria de Educação e praticamente nós zeramos os furtos nas escolas. Nós tivemos muitos problemas com isso, porque ocasionava a falta de aula, né? E isso praticamente zerou. E nós temos também que destacar a importância da educação continuada, vereador. O comando, né, a gestão do nosso comandante, eu sou o subcomandante da instituição responsável pela parte operacional, e através dessa melhoria, dessa educação continuada aos nossos profissionais, recentemente, há nem um mês atrás, passaram por treinamentos com gerenciamento de crises, com mediação de conflitos, a importância da comunicação, bem como toda a parte operacional também, procedimentos operacionais. Então, felizmente, nós temos esses profissionais preparados para lidar com estas ocorrências. O trabalho está sendo intensificado, então, felizmente, graças ao intenso trabalho também e às aprovações, nós não temos ocorrências de potencial. É um trabalho preventivo, realizado, e intensificado também. Conforme mencionado pelo nosso comandante, nós estamos até com um grupamento especializado de home e canil, fazendo esse trabalho também para que os pais possam ter a tranquilidade, contar com a nossa instituição, que nós manteremos o foco, manteremos o trabalho para a normalidade da nossa população. Muitíssimo obrigado. Eu já vou abrir para os presentes, mas antes eu quero fazer uma pergunta aqui para o secretário Felipe. Nós temos plano de evacuação das escolas? Existe um treinamento com os alunos para a evacuação em caso de emergência? Se sim, explique, se não, se vai ser implementado isso. Obrigado. Não há um plano de evacuação da escola. Qualquer plano de evacuação está só ligado a situações de incêndio, não a situações de pânico. Mas é algo que nós conversamos junto com a GCM, e nós aguardamos agora essa instrução do governo federal para que a gente possa formular uma capacitação única, mas que deve incluir isso sim em uma das sugestões, inclusive, que veio da GCM. Muito obrigado. Eu passo então agora a palavra ao público presente, começar pelo Morelli. Morelli, você tem alguma colocação, por gentileza? Boa tarde a todos. Gostaria de me dirigir ao secretário Felipe e fazer uma pergunta que recentemente ouvi uma ação que a Araraquara teve nesse assunto, também nesse tema. E lá uma das duas medidas que eles adotaram, uma foi de tirar o celular dos alunos na entrada. Eles identificam os celulares ali e depois devolvem na saída. Foi uma das medidas que eles tomaram, né? E a segunda foi de todos os funcionários, desde a portaria
né, o pessoal interno, fossem uniformizados e tivessem identificados com crachás. Hoje você vê essa possível medida também aqui em Ribeirão Preto, intensificar um pouco, porque nós falamos aqui só da parte de da polícia, da Guarda Civil, tem a PM também fazendo um trabalho junto a isso, mas internamente existe algum plano parecido com esse ou não? Bom, boa tarde. Nós ainda vamos discutir esse assunto com os diretores, tá? Ribeirão, como eu falei, nós estamos num momento de greve, num momento que, embora a greve esteja hoje suspensa, mas perdemos uma semana aí de aula em boa parte da nossa rede municipal, nós não conseguimos também colher sugestões de professores, não só dos diretores, enfim, para ouvir um pouco e entender a real necessidade de a gente fazer algum controle de acesso adicional. Vou dar um exemplo da educação infantil. O pai entra na escola para buscar o filho. Então, como a gente fazer esse tipo de identificação com a envergadura que isso precisaria ser feito na educação infantil? Embora os controladores de acesso, os porteiros, os professores, os diretores já praticamente conhecem toda a sua comunidade, mas se a gente avançar para algo um pouco mais rigoroso, como isso fica? A gente está falando de detector de metal, a gente viu uma postagem de um município que fez, eu não sei se foram em todas as escolas, mas você tem eu queria muito ver aquilo funcionando numa escola de 1.200 alunos, você tem 600, 800 alunos por período com entrada única. Eu queria realmente ver aquilo funcionando, que aquilo não ia atrapalhar efetivamente o funcionamento da escola. É muito fácil você ter algumas ideias, mas quando você vai verificar a rotina de algumas escolas, é muito difícil você implantar. E até que ponto isso é efetivo. Então, assim, a gente ainda vai discutir esse assunto com mais profundidade, das reais necessidades de intervenção, para ver se realmente é viável a gente ampliar esse controle. Mas acho que sim, o município tem que ser diligente, tem que se antecipar a problemas, a gente não pode, de alguma forma, negligenciar alguma medida que pode ser tranquilamente imposta, que vai garantir mais segurança, ou que vai também dar mais sensação de segurança. Não basta estar seguro, tem que haver essa sensação de segurança. Para os pais ficarem tranquilos, eu imagino a situação de um pai e uma mãe que tem 2, 3 filhos na escola, está vendo isso acontecer, está recebendo mensagem de WhatsApp, como foi o caso aí há 2 semanas, e não ter essa certeza de que o filho está seguro, enfim. Mas os secretários municipais também estão discutindo bastante, e está sendo gerado um consenso. Assim que a gente tiver isso, acho que a gente vai poder fazer um anúncio mais significativo. Mas também a gente espera, por outro lado, que até lá a situação já tenha se acalmado. Vejo que essa semana já foi bastante calmo. Fiquei muito, de alguma forma, desapontado com a notícia hoje de uma operação policial de grande escala no país. Isso é ruim, essa operação deveria correr em sigilo, prende as pessoas e acabou. Não sei como a Fortuna vê isso, mas eu não vejo com bons olhos. A gente teve 3 dias de muita tranquilidade, um final de semana passado de tranquilidade, e de repente veio uma operação policial. Então, não sei se isso não fica ainda requentando uma situação que historicamente e estatisticamente é muito pequena no país. Então, enfim. Concordo com você, Felipe. Eu acho que existem coisas, que nem divulgar suicídio. Divulgar suicídio, você aumenta o número de suicídio. Você ficar valorizando isso, glamouriando isso, porque para mim é glamouriar. Você tocar toda hora na mesma coisa. E operação policial, essas operações são mais pirotécnicas do que efetivas. Muito mais fogos do que efetivamente uma ação que vai dar resultado. Acho que o que dá resultado é aquilo que nós estamos fazendo. Reforço na ronda escolar. Pai vai na porta da escola, vê minha viatura. Pai vai na outra, vai buscar o filho dele e vê minha viatura. Controle de acesso. Isso é fundamental. Isso que, se você tem controle de acesso, você já resolveu praticamente o problema. Só de você ter o controle de acesso. Porque se alguém mal intencionado, obviamente a gente sabe disso, que se alguém mal intencionado quiser entrar na escola, ele já dá de cara com o controlador de acesso, ele já tem a primeira barragem. Ali ele já tem uma primeira barreira, e se ali ele agir de forma violenta naquela situação, as câmeras de monitoramento que estão implantadas nas escolas, a gente está acompanhando. Então, a gente já vai ter acesso a isso e, obviamente, a gente já vai poder dar uma
pronta resposta. Muito bem. Está satisfeito? Passar então a palavra para o senhor Ivan. Por favor, expresse-se. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Ivan Paulo, prazer estar aqui com vocês. Primeiro, dizer que me traz muita segurança. Estou muito bem tranquilo quanto ao trabalho todo que é feito, tanto pela prefeitura aqui na figura do secretário e pela polícia, de uma maneira geral, na figura de vocês aqui. O que eu vejo que traz problema, o senhor falou mais de uma vez, que é a questão das fake news e o outro ponto que é o fato de se ficar martelando esse tipo de assunto, né? Eu tenho 2 filhas, minha filha menor tem 9 anos, fica muito preocupada, mas por boatos, e depois a gente vai ver que são boatos, enfim. O secretário já falou, relatou aqui para nós, não existe caso, não existe ciência de nada que possa estar acontecendo, é realmente boato e que isso historicamente aflige a nossa sociedade de várias formas, né? Então, são 2 coisas que eu queria dizer aí. Primeiro ponto a gente precisa combater esses boatos. Eu não sei se existe alguma forma da prefeitura ajudar nisso, talvez com o pessoal da comunicação, tá? Para dar esse suporte para a polícia, porque acabando com os boatos e como o senhor Fortuna, o senhor é comandante, né? Como o comandante falou, o pai vai passar na frente da escola, vai ver a viatura e o boato acabando. Daqui a pouco a gente termina com esse assunto, se Deus quiser. Eu acho que é um ponto positivo. Talvez a comunicação da prefeitura agir de alguma forma. E isso eu não tenho essa competência, mas eu estou só querendo relatar para dizer da segurança que eu estou sentindo sendo pai de 2 crianças. Tá? E aí eu iria para a pergunta aqui para o secretário. O senhor bem falou a respeito da questão de psicólogos, né, secretário? De poder ter isso dentro das escolas. Isso ajuda de várias formas, tanto ajuda o professor, né, que de repente precisa de aconselhamento, alguma situação assim, quanto a alunos, dentro dessa essa criança que pediu socorro hoje para o André Rodini, nosso vereador, se de repente tivesse um psicólogo lá, ela poderia, um psicólogo que fosse independente, talvez, da diretoria, sabe? Ele pudesse ali atuar, essa criança se sentisse segura em conversar com ele. Seria um outro ponto. Puxa, o professor não resolveu, vai no psicólogo e dali para frente tem que ser resolvido de alguma forma, né? E aí eu entendo a dificuldade, vou finalizar agora, eu entendo a dificuldade que o senhor fala de a gente implementar isso com concurso público e tudo mais, né? Mas eu vejo de suma importância de se ter um projeto para esses psicólogos. Eu acho que um momento como esse seria muito mais fácil a gente sair dele se a gente tivesse uma implementação desses psicólogos. E se isso não pudesse vir de uma forma mais rápida e barata, secretário, se a gente tivesse alguma parceria com alguma universidade. Hoje, em várias situações, nós temos esse tipo de parceria, né? O senhor acha que isso é viável? E será que existe algum projeto, primeiro, nisso, que a gente possa, pelo menos, uma semente? E será que é viável a gente fazer, para ficar mais simples, a gente fazer essa parceria com as universidades? Mais uma vez, obrigado. Ivan, ótimas colocações. Ribeirão tem parceria, eu não me recordo se é com a UNAERP, com a parte de psicologia, nós temos parceria sim, mas não tem a envergadura que o programa precisa. Nós precisamos... A rede municipal é muito desigual. Acho que algumas colocações que eu posso fazer, a rede municipal é muito desigual, são quase 50 mil alunos. Você tem alunos de classe alta, que os pais optam por não pagar, podem pagar uma escola privada, mas optam não pagar para até dar algum curso adicional, um judô, uma natação para criança. Isso é relatado até em redes sociais, não é impressão minha, é fato. E você tem crianças que passam fome, crianças que são espancadas, crianças que têm violência doméstica com pais alcoólatras, enfim, situações muito graves.
que muitas vezes a educação sozinha não consegue dar uma resposta, nem é papel da educação, talvez um papel muito mais de assistência social, seja da proteção básica ou seja da proteção especial da Secretaria de Assistência Social, e a gente tem que estar acompanhando isso, porque isso pode desencadear alguma coisa. E talvez um psicólogo mais presente na escola poderia fazer um trabalho adicional que muitas vezes o poder público, por seus outros caminhos, não consegue fazer. Acho que esse é o principal, essa é a principal medida preventiva para esse tipo de violência. Acompanhar as questões de bullying, cyberbullying especialmente. A gente não tem um monitoramento do que acontece no Instagram ou no TikTok ou qualquer outra rede social que os alunos estejam utilizando entre eles, tá? Nós sabemos aqueles alunos que estão seguindo uma página, um perfil da escola ou da rede municipal, e de alguma forma um professor que também está ali, que tem um aluno adicionado e viu uma história de alguém que está nos melhores amigos por às vezes até uma questão que a criança colocou por engano. Esse é o tipo de coisa que a gente tem contato e a gente faz uma intervenção rápida. Mas muita coisa passa, vou usar uma outra linguagem, abaixo do radar da secretaria. E a gente tem que ter um instrumento para enfrentar. A parte quando envolve um crime, um possível potencial crime, hoje já há canais de comunicação, o Ministério da Justiça está aportando recursos para isso, o delegado de polícia aqui de Ribeirão, um delegado geral, está acompanhando isso, tem inquérito aberto, enfim. Semana passada implantou algumas medidas de acompanhamento, rastrearam aquelas fake news que soltaram de Ribeirão Preto, aquilo foi muito compartilhado e não houve absolutamente nada. Outras coisas de pronto atendimento. Ano passado nós tivemos algumas inscrições em algumas escolas ou estaduais ou municipais, mas no próprio dia a gente apaga aquela inscrição e não compartilha aquilo, porque justamente é o que a pessoa escreve, quer fazer que aconteça. A gente simplesmente faz isso e não esquece o assunto, sim, do ponto de vista de não dar visibilidade. Mas, enfim, quanto aos psicólogos, talvez a gente possa fazer uma parceria, eu não sei, com o conselho, alguma coisa, para não aguardar uma banca de um concurso, de uma definição de cargos, aí você faz a prova, provimento, enfim, um programa mais robusto da Secretaria, talvez uma intervenção mais rápida por meio de alguma parceria. Acho que sim, é possível. A gente já tem alguma coisa mais ou menos desenhada, mas também a gente sempre fica com receio de como isso vai ser visto pelo órgão de fiscalização quando a gente faz uma coisa de intervenção rápida, uma coisa emergencial. Só esse tipo de contratação que a gente tem que fazer com muita sobriedade, mas acho muito importante, como eu falei, a medida preventiva. Tá? O que agora, para acalmar a sociedade, está sendo feito pelas forças policiais. Muito obrigado. Está satisfeito, Ivan? Passo então a palavra ao Tiago, por gentileza. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado, André Rodini, por estar ouvindo, né, o nosso clamor, nosso ponto de vista. Também, como pai, eu me preocupo demais, não só com a minha filha que estuda, na qual eu posso deixá-la, retornar e pegá-la íntegra com os seus problemas de criança, mas sem que eu tenha que me preocupar se eu vou pegar ela viva ou não. É um alarde que, infelizmente, se instaurou no país. Infelizmente, eu penso que essas fake news são muito mais portas para clamar atenção, tudo por um like. Hoje nós vivemos uma sociedade doente por likes, doente por seguidores, e infelizmente nós vemos isso. Eu, como profissional de educação física, eu bato muito na tecla de que o esporte ele tem um poder fenomenal na condução do ser humano em sua totalidade. Então eu penso que nós, como pais, nós como pessoas que prezamos a segurança dos nossos filhos, precisamos manter nossas crianças em atividade. O velho ditado que diz, né, que mente vazia é oficina do diabo, infelizmente nós vemos aí, eu acompanho muito, eu moro na periferia, eu vejo que infelizmente esse caso de abuso, de assédio, de espancamento, até mesmo dentro de casa, é muito grande. Bullying nas escolas é um caso mas muito grande mesmo. E o que eu venho aqui até perguntar e pontuar é que sim, infelizmente não tem como jogar nas costas da secretaria, ou dos vereadores, ou da Guarda Municipal, da Polícia, todo esse encargo que está
que está sendo feito aí de cobrança. Primeiramente, parabenizar a atitude do prefeito, secretário, também da Guarda Municipal. Eu ando muito por Ribeirão Preto, dou aula em várias academias, e foi nítida a presença de vocês muito mais efetiva nas escolas. A minha filha, há 11 anos, ela presenciou, então parabéns e obrigado. E a minha pergunta que eu venho aqui é o seguinte: detector de metal, eu também acho que é uma coisa não funciona. Na prática, na teoria ele é lindo, mas na prática eu não entendo que isso funcione pelo seguinte motivo: o fluxo. Pega uma escola de 1.200, 1.500 alunos, como é que vai controlar isso durante um processo? Também o acesso de crianças, os pais entram à escola para poder adentrar, pegar, levar e buscar seus filhos. Também não tem como o pai ficar lá passando por um processo. O que eu vejo é que a escola precisa ter pelo meu ponto de vista, pelo menos 3 pontos. Alguém ali preparado para poder, se necessário, interromper o mal maior. Então, que ela esteja preparada, esteja de acordo com a agressividade do indivíduo. O segundo ponto, inclusive, foi uma indicação de quando vereadora Glaucia Berenice, de indicação de assistente social e psicólogo nas escolas, para que isso seja efetivo. Parcerias com universidades, é muito boa essa orientação, para que isso tenha e possa ser combatido, fake news e tudo mais. E, principalmente, secretário, ouvir do senhor também, o que a Ribeirão Preto está fazendo para que isso seja feito também na parte esportiva, na qual as crianças possam desencadear essa energia que elas têm, essa falta de estrutura, porque quando criança eu ia sozinho para a escola, a pé, brincava na rua. Hoje é inviável, hoje elas não estão seguras nem dentro das escolas. Então, como secretário, vereador também e os demais, como nós podemos agir de uma forma pontual para que as crianças tenham uma opção de esporte? Por vários motivos. Eu, falando como profissional de educação física, eu digo, pelo fator saúde, pelo fator esportivo de integração e socialização, e pelo fator de transformador de vidas. Eu gostaria de saber, principalmente do senhor. Eu queria dar um exemplo do que está acontecendo hoje em Ribeirão. É bem pontual, tá? Nós recebemos um convite de uma instituição aqui de Ribeirão Preto, uma organização aqui de Ribeirão Preto, para 150 alunos irem conhecer esse espaço e jogar beach tênis. Com uma experiência desses alunos fora do ambiente escolar. E eu queria usar um pouco essa palavra experiência. A gente consegue transformar a convivência das pessoas se a gente tirar esses alunos do ambiente escolar e fazer eles interagirem em outro ambiente. Tenho certeza disso. Acho que todos se lembram ou têm boas recordações de algum tipo de viagem, algum tipo de excursão que fez com os alunos da sala, de como isso transformou essa interação entre os alunos. E hoje eu tive esse relato de algo que surgiu, embora estejamos em um período de recesso, nós conseguimos mandar os alunos, 150 alunos, para passar o dia no ambiente, sem custo para o município, enfim. Tem as situações de tênis, que o vereador talvez possa aqui relatar, enfim. N associações ou entidades de Ribeirão Preto que têm a ofertar algo no âmbito do esporte para os nossos alunos da rede municipal e como isso pode ser transformador na vida deles. Eu não tenho exatamente os números dos nossos alunos que participam dos programas esportivos vinculados à Secretaria de Esportes, mas eu sei que são números bastante significativos, especialmente aqueles que estão em idade para isso, né? Tem as questões de corte etário, enfim. Mas eu acredito muito em espaços de convivência para os alunos da rede municipal que são fora do ambiente escolar, para que, de alguma forma, transforme e também combata essa situação de bullying. Muitas vezes você vê um aluno dentro da escola com um olhar, mas na hora que você convive com esse aluno fora, esse aluno tem uma disposição diferente daquilo que ele tem, um comportamento diferente, e isso, de alguma forma, pode unir essas crianças. E eu acho que isso é mais um componente nessa situação complexa que é a violência no ambiente escolar. Então, eu acredito muito no esporte como transformador para esse tipo de relação dos alunos, no combate ao bullying e combate a qualquer tipo de violência, essas vertentes que existem.
Senhores, mais alguém quer se manifestar? Só com relação ao esporte, a Secretaria de Esportes, ela abriu inscrição para 12 modalidades esportivas recentemente. No primeiro dia, nós tivemos 3.000 pessoas buscando vagas para a prática de esporte. Então, é muito salutar a sua sugestão e vem de encontro a tudo aquilo que o nosso prefeito acredita e que nós, secretários, também acreditamos. Realmente, esporte é vida, esporte, quem pratica esporte não tem tempo para praticar bullying, nem para praticar violência. Muito obrigado. Ivan, por gentileza. Só pegando o gancho, por favor, bem rápido. Secretário, eu vi em uma cidade aqui do lado, tá? Não é citando, mas enfim, teve um projeto lá para jogar basquete, né? Eu fui no dia da inauguração desse projeto, tinha outras entidades de classe, além da prefeitura. Só não imagino o tanto que foi lindo, né? Uma quadra cheia de pais, de alunos, de políticos, de entre outros pessoas que estavam lá. Aquilo tudo foi filmado, foi muito legal e tal. Aquilo não deu. A minha filha, inclusive, foi uma das que a gente inscreveu no projeto, uma das crianças. A gente se empolgou com aquilo. Isso tem 2 anos. Nunca mais eu ouvi falar da situação. Sim, tinha gente importante lá. Tinha gente até de Ribeirão lá, deputados estaduais, um deputado estadual, na verdade. Então, assim, fica um pedido, tá? Eu não vi isso em Ribeirão Preto, foi realmente em outra cidade, mas fica um pedido. O senhor falou, comandante, em 12 projetos novos, o senhor falou de uma coisa muito bacana, que é do beach tênis, mas a gente precisa que isso seja iniciado, anunciado, como é feito com a maior competência e que seja mantido. A gente precisa, esses vocês sabem muito bem, vocês são mais conhecedores do que nós, que isso só dá resultado a longo prazo, né? Então, assim, a gente precisa que isso seja montado, anunciado, sim, pode fazer a festa, nós vamos lá bater palma, que tire foto com os políticos, não tem problema nenhum, mas que a gente precisa que isso chegue lá no final, que isso dure talvez os 4 anos que o senhor fique, talvez mais os outros 4 que outro secretário assuma e outro, ou o senhor mesmo. O que eu só queria pontuar isso, por gentileza, tá? Porque nós somos uma sociedade cansada, não digo a sua gestão, por favor, tá? Por desconhecimento, inclusive, mas nós somos uma sociedade cansada de ver anúncios lindos e não ver esse complemento. É lá na frente que a gente vê o resultado. Obrigado, viu? Só completar, então, aproveitar. Nós temos aí, acho que, mais de 3 dezenas de projetos na rede municipal que muitas vezes a gente não anuncia, porque são projetos que são gestados pelas próprias escolas. A gente não consegue fazer um projeto único para englobar aí os 50 mil alunos ou 23 mil alunos do ensino fundamental. Então, eu falei do beach tênis, não quero nem que fique secretário do beach tênis de forma alguma, foi uma coisa que aconteceu esta semana, mas tem no basquete, tem questão de futebol, nós temos aqueles que envolvem a cultura, tem o Instituto Figueiredo Ferraz, tem as visitas guiadas aos nossos museus, os nossos alunos vão à AgriShow, 3 mil alunos aí devem ir à AgriShow, algo nessa envergadura também inédito, enfim, mas tem N parceiras, Arteres, Copersucar, tantas empresas parceiras que fazem programas na nossa rede, que não aparecem, que reformam quadras, é algo que a gente está investindo bastante, reformar as nossas quadras. A NBA School quer fazer um projeto com Ribeirão Preto, pioneiro em escolas públicas, só que a gente precisa criar condições de estrutura, você tem que ter uma quadra, você tem que ter todas as condições de material de primeira linha para você ter esse programa de uma forma correta e de uma forma duradoura, para que não fique só para o político, para o secretário lá tirar uma foto, anunciou e depois isso se perde no tempo. Eu evito muito fazer isso, não gosto de fazer isso, e de alguma forma, quem está vivendo o dia a dia das escolas sabe que toda escola tem algum tipo de programa paralelo, gestado por ela mesma com empresas parceiras, que funciona para dar esse apoio. E para fechar,
Quero falar do sábado letivo, sábado letivo de cultura e lazer. Ribeirão Preto, nos últimos anos, teve alguns sábados. Alguns não gostam. Eu adoro. É o momento que o pai vai na escola. Este ano são 4 ou 5 sábados letivos e o pai participa de atividades pedagógicas com os alunos. Aí a escola tem autonomia para decidir qual é a temática que ela vai fazer, às vezes alguma coisa comemorativa a uma data, às vezes é uma questão vinculada a esporte, às vezes é alguma questão vinculada à cultura, à pintura, enfim, alguma arte específica, mas é o pai na escola com seus filhos. Isso também transforma. Acho que isso é muito importante. O pai frequentar a escola, saber a condição da escola. Eu, assim, tenho orgulho das condições das escolas municipais. Talvez não sejam as ideais a que eu gostaria, mas estão muito boas. E os pais estão indo ver. E os pais frequentando a escola, eles também conseguem relatar as prioridades que eles acham de intervenção que a gente tem que fazer. Enfim, mas isso de alguma forma melhora o ambiente escolar. Eu acho que Ribeirão Preto também, graças a Deus, não tem alguma coisa significativa também, porque a gente tem esses programas aqui, não é para a gente se gabar, se vangloriar de que eles existem, acho que é dever nosso, mas de alguma forma acho que tem fortalecido o clima. Enfim, acho que é isso. Obrigado. O Tiago quer fazer uma pergunta? Só complementar aqui, vereador. Eu também creio que tem mais uma oferta, mais uma indicação, além da assistência social, do psicólogo, também tem um trabalho de capelania que funciona muito, mas funciona muito bem. Sei que está sendo formado na capelania do GCMs aqui em Ribeirão Preto, já existe na Polícia Militar, na qual é feito esse aporte para o profissional, que nós sabemos como eles também sofrem diariamente aí com essa pressão. Infelizmente, os celulares são voltados somente para eles, como ele mesmo, bem o comandante ressaltou, que o pai foi capaz de tirar uma foto mencionando a viatura e criando essa questão, mas nós temos esse trabalho também, que é uma indicação para que o senhor possa estar levantando, pondo em pauta. Fico à disposição dos senhores para conversar também sobre esse assunto, e principalmente, em relação aos esportes, nós estamos batendo muito em esportes tradicionais, corriqueiro. Teve, como o comandante mencionou, a abertura dessas vagas lá na Cava do Bosque, na qual muitos pais enfrentaram horas de fila lá para poder colocar os seus filhos, porque eles sabem que isso é importante. Precisávamos melhorar essa questão, mas o que eu falo assim, também, eu sou profissional de educação física e eu atuo em academia. Eu dou aula para adolescente e criança em academia. Então, acho que também poderia ser uma questão de verificar um caminho de usar essas milhares de academias que nós temos em Ribeirão Preto, fechar algum tipo de parceria para que essas academias forneçam o espaço adequado para que essas crianças possam também procurar uma academia, que também é um ambiente de saúde, que nós tiramos essa criança do hospital, tiramos ela da UPA, tiramos elas de situação de obesidade, e também ver isso com o senhor, que inclusive lá onde eu moro tem uma escola municipal que ela está sitiada pelo crime, na qual tem uma favela aos fundos e 3 bocas de fumo que ficam basicamente na entrada e saída de alunos. Então nós precisamos, essa ronda melhorou, eu tenho visto, mas precisamos investir bastante em esporte e nesse de capelania também. Eu, como profissional de educação física, fico à disposição dos senhores para orientação profissional sobre o assunto, porque eu sei que isso pode ser resolvido. E principalmente ouvir do senhor sobre essa parte também, tanto do esporte, usando essa academia, o senhor que entende melhor, da parte de se é viável irmos até as academias, abrir algum procedimento para que as academias se ofereçam para ter esse espaço, e também nesse espaço sobre essas denúncias de escolas que estão sendo sitiadas pelo crime. Senhores, mais alguma colocação? Público presente, mais alguma colocação? Então, eu dou por encerrada essa reunião, agradeço muito a presença de todos, é sempre muito salutar quando a sociedade pode conversar com o poder diretamente, o poder público olhando nos olhos e tirando as dúvidas pessoalmente é sempre mais eficiente e a gente consegue apacentar um pouco mais os corações da municipalidade. Muito obrigado a todos. Considero encerrada, então, a nossa reunião. Obrigado.